Palmeiras ficou 9 anos de cadeia na Itália. O Daniel conseguiu, deram liberdade condicional para ele. Mas tem que pagar 1 milhão de euros. E mais um monte de coisa que tem que ter. Eu vou continuar lendo Mateus 23. Os pecados dos escribas e dos fariseus. Dirigindo-se então às multidões e a seus discípulos, Que vai pregar, mas você passou uma pica. Nossa, demais. Por que você deixava a colher assim? os pecados dos escribas e dos fariseus. Dirigindo então as multidões a seus discípulos, Jesus disse: os escribas e os fariseus ocupam a cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o que disseram, mas não imiteis suas ações, porque eles não praticam o que ensinam. Amarram pesados fardos e os colocam às costas dos outros, mas eles mesmos não os querem mover nem um convido. Então, tudo o que fazem, o que buscam, é ser visto pelos outros. Mas isso trazem filatérios bem largos e usam franja bem comprida nos mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras na sinagoga. Gostam de ser saudados nas praças públicas e ser chamados de mestre pelos outros. Quanto a vós, não queirais ser chamados de mestre, pois só um é mestre, é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E aqui na terra a ninguém chamais de pai, pois só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem permitais que vos chamem de guias, porque um só é seu guia, o Cristo. O maior de vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais para os outros o reino dos céus, pois nem vós nem mesmo entrais, nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e toda a terra para convencer alguém, e depois que o conseguis, vós os tornais merecedores do inferno, 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se jura pelo ouro do templo, fica obrigado. Tolos e cegos. Que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizei também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por tudo aquele que habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas desprezais os mandamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isto é que é preciso praticar, sem deixar de lado aquilo. Guias cegos, quais um mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais a parte externa do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que o de fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora têm boa aparência, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que construís os túmulos dentro dos profetas, enfeitais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido na época dos nossos pais, não nos teríamos associado a eles para tirar a vida dos profetas. Com isso, estáis dando testemunho contra vós mesmos, de que os sois filhos dos que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como podeis escapar da condenação da gema?
Por isso, eu vos envio profetas, sábios e doutores. A uns irei matar, e outros crucificar. A outros irei flagelar em vossas sinagogas e os perseguirei de cidade em cidade, para que recaia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vos mataste entre o santuário e o altar. Na verdade vos digo, tudo isso vai recair sobre esta geração. O castigo de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e joga as pedras nas pessoas que Deus te manda. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Pois bem, vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, daqui em diante não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O fim do mundo. Saindo do templo, Jesus ia se afastando quando os discípulos se aproximaram dele a fim de fazê-lo observar a construção do templo. Ele, porém, disse, estáis vendo tudo isso? Na verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então ele sentado no Monte das Oliveiras, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram perto dele em particular com essa pergunta, dizendo quando vai acontecer isto e qual é o sinal de tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane. Vão aparecer muitos em meu nome afirmando, eu sou o Cristo. Irei falar de guerra e de rumores de guerra. Não fiqueis alarmados, pois é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Uma nação se levantará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será apenas o começo do sofrimento. Então sereis entregues para seres torturados e mortos, e serei odiado por todas as nações por minha causa. Muitos vão cair, haverá traições e ódios recíprocos. Surgirão numerosos falsos profetas, que enganarão muita gente. E atende para mim aí. Oi. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será apenas o começo do sofrimento. Oi. Então sereis entregues para seres torturados e mortos. Tá, viu? E sereis odiados agora, por todas as nações por minha conta. Muitos vão cair. Bom. Haverá traições e recíprocos. E ódios recíprocos. Lúcia, né? Surgirão numerosos falsos profetas que enganarão muita gente. E ante o progresso constante da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será anunciado em todo o mundo, como um testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar do santo, que é o leitor procura entender. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para pegar alguma coisa em casa. E quem estiver no sítio, não volte para buscar um agasalho. Ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rezai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque a angústia será tão grande que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. A vinda do homem. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Vão aparecer grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Vede, eu vos preveni. Se, portanto, vos disser, ele está no deserto, não deveis ir lá. Se disser, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois como o relâmpago que parte do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o animal morto, ali se reunirão os abutres.
Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não brilhará mais, as estrelas vão cair do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as famílias hão de se orar e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos como uma trombeta retumbante para reunir seus escolhidos dos 4 cantos cardeais e de uma até a outra extremidade do céu. Da figueira podeis aprender essa comparação, quando seus ramos se tornaram tenros e as folhas começaram a brotar. Sabeis que o verão está chegando. Assim também, quando virdes tudo isso, sabeis que ele está perto, às portas. Na verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor, graças a Deus.